Porque agora o assunto é mercado no Agricultura BR. E para falar de mercado e principalmente os efeitos que nós tivemos de importantes dados, importantes números que foram apresentados durante a última semana. Primeiro, o Forum Outlook lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou um potencial de safra nos Estados Unidos de 122 milhões de toneladas. Pode ser a safra recorde, pode superar os 116 milhões de toneladas da campanha 2022-2023, mas tem que confirmar muita coisa. Então, se precisa confirmar, fica muito lógico que vai ter muita especulação, como sempre ocorre com a safra norte-americana. Aqueles dados também mostraram que realmente o produtor norte-americano deve ampliar as suas áreas de milho, mas ao contrário do que alguns posicionamentos mostraram, eles não vão reduzir a soja. A área de soja vai seguir a mesma que era na última campanha. O que tem é que, se não tiver problema, o potencial de safra ali é perto de 122 milhões de toneladas. Aqui na América do Sul, o Brasil vai confirmando, por enquanto, uma grande safra, 150 milhões de toneladas, é recorde, pode ser um pouquinho abaixo, pode ser um pouquinho acima, mas uma grande safra, mesmo com os problemas no Rio Grande do Sul. E a Argentina, que também teve, com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, puxando bem para baixo a sua estimativa, agora para 33 milhões e 500 mil toneladas. Dito tudo isso, vamos conversar agora com o Vlamir Brandalize ao vivo pela internet, ele participa conosco. Brandalize, são muitas variáveis que foram apresentadas na última semana. Como é que o mercado reage a esses dados? E aí eu penso sempre no produtor brasileiro, campanha de colheita começa a ganhar volume, independente dessa chuva toda. Em algum momento nós vamos ter muita soja disponível aqui no Brasil e o medo é ficar naquela expectativa também de grande safra norte-americana na próxima campanha dele, Brandalize. Como é que o mercado reage? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, o mercado está em dúvidas, Dá para ver que Chicago tem hora que está com 2, 3, 4 pontos para cima, outras horas está com 4, 5 para baixo. Ainda indefinido, Porque o que tem de certo é que a Argentina realmente tem uma quebra grande da safra, O número talvez fique perto de 30 milhões de toneladas, o potencial inicial era 48. Ao mesmo tempo, o mercado sabe que a safra brasileira já está na reta final e basicamente agora quem perdeu mesmo e perdeu forte é o Rio Grande do Sul e o restante das regiões vai começar a colher em ritmo acelerado. Então, é um contrapondo o outro. Esse fator que se citou aí da safra americana ser uma área igual ao ano passado, ele abrindo esse potencial de 122 milhões e 700 mil, que o Uda apontou também, ele acaba recuperando um pouco do espaço lá da safra americana. Então, muitos fatores, pouca tendência, mas o que é um fato é que se não tiver uma quebra de safra americana, nós vamos caminhar com uma linha de 14 dólares, 14,5, 13,5, mais ou menos dentro disso, que é os indicativos aí das posições já da safra nova americana, Porque não tem muito espaço de manobra para cima, porque o principal comprador do mundo tem atuado muito pouco nesses primeiros 2 meses do ano. A China tem administrado bem os negócios e ela não vai forçar o mercado para cima, é isso que a gente tem que alertar. E outro fator que começou a pesar no interior do Brasil aí é a questão do frete, O frete começou a subir bastante para o transporte da soja e isso acaba pesando para o produtor, O produtor está sentindo as cotações de balcão cair. E é isso que vem mostrando nesse momento e a tendência talvez seja cair mais, Porque tem muita soja para negociar, tem muita soja para entrar ainda para ser colhida e não tem armazém para tudo isso. E Brandalize, a China, no caso, ela vai tentar buscar ao máximo ter ali uma ponderação nas suas compras, que quanto maior for a colheita do Brasil, quanto mais próximo tiver o trabalho de campo nos Estados Unidos, nós temos aí os efeitos de mercado, você lembrou muito bem, essa marca de 14 dólares o bushel. Neste momento, pensando como estratégia, Brandalize, você que conversa com os produtores rurais de todo o país,
que tem visto como eles têm negociado, né? Cada estado tem a sua característica. O Paraná, principalmente, tem uma característica bem própria em relação à venda, né? Prefere ter soja mesmo, um pouco menos comercializada, historicamente é assim, mas neste momento o Brasil vem comercializando todo o país bem mais lento. Isso ainda pode trazer algum peso negativo sobre os preços da soja. Eu estou pensando em quem vai vender soja em 2 meses, em 3 meses. Isso não vai ter um efeito pesado em relação aos valores negociados? Olha, provavelmente sim, porque quando chegar agora tem o mês de março, que nós vamos já entrar aí nessa semana, daí tem o abril e maio, que são meses de muitas dívidas dos produtores, dívidas de insumos, dívida de maquinário, financiamento bancário. Então, nos próximos 90 dias, nós vamos ter um mercado ofertado, e ofertado com muita soja, né? Então, isso provavelmente, Fabiano, vai pressionar o mercado, né? Dá para sentir que nesse momento a soja está na faixa de R$ 175 no Porto, aí no Paranaguá, por exemplo, e exatamente um ano atrás ela estava acima de 200. Então, e já é um sinal de que o mercado ele vai pressionar mais ainda, porque ele já recuou bastante, ele tem espaço para recuar mais, o produtor ainda pode perder um pouco mais. O produtor, nas últimas 2 semanas, ele negociou alguns volumes, mas está muito abaixo do normal. E hoje o produtor ainda tem boas oportunidades de trocas, né? Isso que tem feito. Os negócios que têm fluído, Fabiano, eles têm sido em cima de barter, de troca com soja disponível ou soja que vai entregar aí nas próximas semanas, porque as revendas estão dando uma margem positiva do produtor, pagando mais do que o mercado. Então, esses negócios estão saindo. E grande parte dos produtores, que não se citou, grande parte dos produtores está preferindo ficar com a soja como um ativo financeiro, como um capital depositado a fixar aí nas cooperativas, nas indústrias, nos comerciantes, e estão segurando e esperando um número mágico, né? Isso é muito difícil num ano aí que o Brasil está colhendo uma grande safra, a economia do mundo ainda está na fase de saída dessa pandemia, e tudo indica que a safra americana vai vir aí grande, né? Só se o clima for desfavorável por lá, né? Seria o segundo ano, né? O ano passado eles perderam por clima, e esse ano aí eles estão otimistas com a safra, e o mercado pode seguir que nem a gente seguiu. O segundo semestre bem mais barato a soja em dólar que o primeiro, né? Brandalize, algumas variáveis, né, que davam um indicador para que o produtor rural segurasse um pouco mais essa safra de soja. Primeiro é acreditar no câmbio, né, que o câmbio vai ficar mais ou menos estável sobre os números que nós temos aí durante esse começo de 2023. Ele vai permanecer rodando ali, sendo negociado nessa banda. E dólar, neste momento, falar de câmbio no Brasil aliás, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Estamos fazendo uma crítica pontual à economia nacional, mas sim ao mundo todo. Falar de câmbio hoje no mundo é muito complicado. É fazer uma afirmação hoje e em poucas horas a gente pode ver tudo se alterando em relação a essas estimativas. Bom, primeira questão do câmbio. Segundo, os Estados Unidos produzirem menos por ter uma área menor. A área realmente não aumenta, mas a estimativa considera um bom cenário de desenvolvimento para a lavoura. Aí tem que ver como é que isso vai acontecer. Então, esse fator aí, ele já não se confirma. O terceiro, essa retomada da economia chinesa. A economia da China realmente vem mais acelerado, o que traz boas expectativas não só para a soja, mas para milho, para a carne bovina, para as carnes no geral. Brandalize, neste momento, a gente pode acreditar ainda que se possa ter boas janelas de vendas para os próximos meses em relação à soja? Elas devem ocorrer? Olha, Fabiano, janela sempre existe, né? Todos os anos, mesmo com anos de soja em queda, ele sempre deu algumas janelas. O grande problema é que às vezes as janelas são muito curtas, né? Elas são janelas de alguma notícia importante que faz o mercado subir e depois rapidamente ela se perde, né? Então, o que ainda nós temos ainda a grande dúvida pela frente? É essa questão da guerra da Ucrânia, né? É importante para os grãos aí, porque a Ucrânia é muito importante para o mercado global de grãos, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, então tudo isso é importante. Mas com agora a China, desde a semana passada, começando a entrar nas negociações para um acordo de paz aí, provavelmente vai ficar mais a cargo da própria Ucrânia do encerramento da guerra do que da Rússia, né? Então,
esse fator aí ele acaba dando uma amenizada no câmbio global, né? E você viu que a semana passada já despencou muito milho e trigo, justamente porque o mercado já começa a acreditar que essa guerra pode ter um momento aí para frente que chegue num limite, e se o governo do Zelensky lá aceitar um acordo aí que provavelmente a China vai colocar, certamente isso vai dar uma acomodada nos mercados, e aí seria mais uma pressão negativa. Ao contrário, se a guerra voltar a todo vapor, se os Estados Unidos e a Alemanha continuarem colocando armas lá dentro da Ucrânia, certamente o mercado desses grãos aí que caíram muito a semana passada, que é o trigo e milho, acaba ajudando a própria soja, né? Então, esse é o ponto. Mas com relação à área, só para fechar, a área americana, o potencial de plantio total americano de soja e milho, onde que é a área de soja e milho nos Estados Unidos, ele soma 74 milhões de hectares. Então, essa soma aí dessa área aí de milho, perto de 37 milhões, e a soja pouco acima de 35,4, ainda tem área sobrando. Então, eles podem plantar toda essa soja, podem plantar todo o milho. O temor do momento nos Estados Unidos é o inverno, né? O inverno está muito duro, semana passada muito duro, frio extremo, vai entrar em março muito frio. Eles temem que o alongamento do inverno aí possa atrapalhar um pouco o preparo do solo, não só nos Estados Unidos, como todo o hemisfério norte está assim ainda. O que seria lá um cenário positivo para os preços aqui no Brasil. Brandalize, para encerrarmos, quero falar com você rapidamente de milho. Milho vem com um cenário em que há, de certo modo, uma necessidade de maior oferta do cereal no mundo. Nós temos a China hoje compradora, né? Quando a gente fala da China compradora, sempre foi, agora está ficando mais, e compra do Brasil, né? Isso coloca o país num cenário diferente. Por outro lado, aqui no Brasil, apesar de ter uma expectativa de ótima safra, agora na segunda safra, que começa a ser semeada agora com a colheita da soja, ela está saindo boa parte dela da janela ideal, que em muitos estados, inclusive, vai encerrando nesta próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro. Brandalize, para o milho, né, que aí o produtor de soja produz milho também, para o milho, em relação ao que nós temos de mercado interno, que é também bastante robusto, e também o mercado de exportações, que parece que vai crescer ainda mais, o que ele pode, neste momento, pensar do ponto de vista comercial, já que o milho também está bem lento na comercialização? O milho também é atrasado, né? Mas o produtor tem que conscientizar, Fabiano, que as cotações que estão aí no porto aí para o segundo semestre, que é o milho da safrinha, entre 85 e 90 reais, que é os indicativos de agosto a dezembro, são cotações em dólares muito boas. Médias, se a gente ver, está dentro dos melhores momentos da média histórica em dólares nos portos. Então o produtor tem que ver esse número aí como interessante, tem que fazer um pouco de média de posição, não deixar para vender na boca da colheita, porque se a gente colher 105, 110 milhões de toneladas de safrinha, nós vamos entrar num lugar que não vai ter armazém para tudo novamente, porque ainda vai ter muita sorte para negociar, e nessa hora acaba pesando demais o valor do frete, né? O frete acaba pesando muito mais no milho que na soja. Por isso que é interessante para o produtor, pelo menos, fixar uma parte desse milho que está sendo plantado, para não deixar para a última hora. Só que nem você citou, o plantio da safrinha vai ter metade dela praticamente no mês de março, então é um ano muito atrasado. Temos que torcer que as chuvas vão até maio, pelo menos, para não ter problema de produtividade. Então, é um ano de incerteza aí com relação a esse atraso no plantio, mas as cotações estão boas. Nós temos os compradores agressivos, aí tem a China querendo mais de 10 milhões de toneladas para esse ano, Irã apontando aí para 7 milhões de toneladas. Então tem demanda aí para 50 milhões de toneladas de milho na exportação. Provavelmente vão bater os Estados Unidos, que está projetando um pouco mais de 48 esse ano. E bons mercados externos, mas é isso que o mercado externo está pagando, né? 85,90 no segundo semestre.